Olá, seja bem-vindo. Nós vamos falar a respeito da obra do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O intuito nesse sentido é de prevenir as pessoas no que se refere a alguns erros, alguns enganos que são cometidos geralmente, inclusive por pessoas que têm cultura, pessoas que têm conhecimento a respeito da obra de Deus. E mesmo assim, elas estão convictas de uma realidade que não é verídica. Elas têm convicção de algo que não é a verdade a respeito desse Deus. E isso acaba prejudicando muito o relacionamento entre aqueles que pretendem se relacionar com ele. Bom, inicialmente é o que eu tenho inclusive ouvido de pessoas que têm conhecimento a respeito, que Deus teria nos criado à sua imagem e semelhança. Isso é um erro gravíssimo e pode provocar uma visão muito errada a respeito desse Deus. Porque, veja bem, se Deus nos criou, isso é, criou seres como nós, né, imperfeitos, malignos na essência, né, e principalmente mortais, que enfermam, inflamam e morrem, né? Criaturas claramente imperfeitas. E se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, então esse Deus seria semelhante a nós, imperfeito. E isso não é verdade, mas inconscientemente faz com que as pessoas interpretem dessa forma. E muitos, inclusive, ficam confusos a esse respeito. Quando a Escritura é muito clara, e ela informa claramente que Deus não nos criou. Deus criou Adão e Eva. E existe uma diferença muito grande entre Adão e Eva e nós. Adão e Eva, primordialmente e principalmente, eram criaturas imortais, portanto, perfeitas, porque eram criaturas de Deus, criadas originalmente por Deus, portanto, perfeitas, imortais, né, com inúmeras outras características e qualidades muito além da nossa imaginação, por serem perfeitas, criaturas de Deus. Porém, Adão, pela desobediência, caiu. Quando Adão caiu, ele se tornou mortal. Ele adquiriu esse corpo mortal e foi o principal desastre a partir da sua queda. E nós somos descendentes de Adão caído, da criatura caída, não da criatura de Deus. Adão originalmente era criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criaturas caídas, descendentes de uma criatura caída, que não é mais a imagem e semelhança de Deus, e sim criaturas imperfeitas e imortais. Portanto, é um erro muito grave de interpretação. É um conceito absolutamente errado, que Deus teria nos criado a sua imagem e semelhança.
nós, na verdade, seríamos muito mais frutos de uma obra maligna, de um anjo caído, que conseguiu, de alguma forma, trazer Adão para essa situação. Então, nós, como frutos da obra dessa criatura, esse anjo caído, nós seríamos muito mais criaturas desse ser do que criaturas de Deus. Então, é preciso que a gente tenha isso bem claro em nossa mente. Nós não somos criados à imagem e semelhança de Deus, absolutamente. Deus é uma criatura perfeita. E nós somos imperfeitos, portanto, nós não podemos, de forma alguma, ser criaturas semelhantes a Deus, né? E, inclusive, porque somos mortais, somos almas aprisionadas nesse corpo mortal, enquanto Adão, originalmente, foi criado alma vivente, era imortal, além de inúmeras outras qualidades e características, né, de perfeição que o Senhor Deus colocou nele. Esse é um aspecto básico e crucial que nós devemos considerar com toda cautela.